está à frente, é uma oportunidade secular de poder aproveitar mudanças tecnológicas e o estado da arte da economia mundial para crescer, basicamente porque está se criando muita tecnologia, muita coisa, toda relacionada à ideia de carbono neutro, economia limpa. E esses objetivos passaram a ser objetivos nacionais, de todas as grandes economias perseguem, os Estados Unidos não, mas se o Biden ganhar, também vai entrar nessa. China, Estados Unidos, União Europeia, nos Estados Unidos, hoje os Estados, perseguem esse tipo de objetivo. Esse objetivo cria um novo planejamento estratégico para as nações, né? Desse planejamento estratégico sai um monte de instituições, leis de energia limpa, leis que impedem tráfico de automóveis, etc, etc, etc. Tudo isso induz que os mercados privados se adaptem a essa situação, criando investimentos ESG, são investimentos carimbados para objetivos ambientais. Hoje são 30 trilhões de dólares, são 20 vezes o PIB do Brasil de dinheiro para investir em condições ambientais, e os mercados reagem. Quer dizer, o mercado de energia está sendo transformado violentamente por solar e eólica, tudo isso que eu estou falando é século XXI. Né? A solar e eólica multiplicou por 150 vezes a produção, graças à recessão da Covid. Esse ano, as energias renováveis vão suplantar o carvão. Bom, essas são transformações reais do mundo que dependem de uma coisa, dependem de um valor, dependem de você entender que natureza é essencial, natureza é o foco da vida econômica, a natureza é o que preserva. Então, a natureza na economia tradicional é vista como uma coisa sem valor. Então, esse livro não poderia ter o título de Brasil, Natureza Restaurável. Nós estamos falando de um valor natureza, um valor central para o futuro da economia. E nós estamos falando disso num momento em que, caso o Biden vença nos Estados Unidos, já não sou no debate. Ele vai entrar, voltar ao Acordo de Paris, voltar à Organização Mundial de Saúde, voltar ao multilateralismo, e o programa dos Estados Unidos vai ser carbono neutro em alguma data, provavelmente em 2050. Isso quer dizer que toda a economia dos Estados Unidos vai ser dirigida nessa direção. Bom, o Brasil, que tem a melhor situação do planeta para entrar nessa economia nova, né? Quer dizer, por quê? Porque a nossa matriz energética é a mais limpa do mundo. O que os Estados Unidos, a União Europeia e a China querem para 2050, 2060, o Brasil pode fazer em 2025, se quiser. Né? É tão simples quanto isso. Então, o mundo não entende por que o país que tem o maior potencial para esta nova economia é o país que resiste a ela. Né? Vai ser o líder da resistência, vai ser o bandido da história no ano que vem, não tenho dúvidas a respeito. Então, o livro foi feito para alertar dessas mudanças que estão acontecendo no mundo e dizer, olha, nós temos que mudar os nossos valores muito depressa. Acreditava-se que o paraíso era no Brasil. As pessoas da Europa, etc., se a gente olha para a Bíblia, tem muitos dados, pelo menos, que mostram que era isso o caso. E se a gente olha para o futuro, né, o que esse paraíso realmente quer significar para a gente? Né? Como a gente pode redesenhar os mapas de outra forma para, de novo, mostrar esse paraíso. Então, justamente por isso que a capa é esse estranho aqui, porque é nossa concepção desse paraíso que já vem sendo desenhado nos mapas há 300, 400, 500 anos, né? Você não enxerga a natureza brasileira como potencial, você não usa esse potencial, você não produz, você não encaixa no que está sendo feito como futuro. Então, o Brasil vai ficando cada vez mais para trás, não é por uma questão, não é um limite como era no século XIX, não tem carvão, não dá para fazer nada. O limite agora é a gente não quer empregar o que o mundo está produzindo a favor do Brasil, Temos que mudar de valor. Não é um problema de estrutura econômica, é simplesmente nós não estamos enxergando o nosso potencial.
Eu acho que o exemplo mais gritante do que está acontecendo é o que acontece com a energia eólica. O Brasil, nos últimos 15 anos, construiu uma Itaipu, que é 10% de toda a produção de energia elétrica do Brasil, de energia eólica. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem fez, não é uma informação que está na cabeça de ninguém. Por quê? Porque teve muito pouco planejamento governamental, muito pouca vontade deliberada nessa construção. Então, o setor privado, que está mais integrado com o resto do mundo, sabe que se as grandes empresas de agricultura estão fazendo anúncio na televisão agora de que, olha, nós cuidamos do meio ambiente. Por quê? Porque não vem capital para isso, para cá. Se não pensar nisso, fuga de capitais no Brasil não é porque falta capital no mundo, é porque falta como receber capital e entender que o capital agora está ligado ao meio ambiente. No setor privado está muito mais avançado. Sim, nós temos um problema de Estado com relação a isso. Quer dizer, nenhum ente estatal brasileiro, federal, estadual ou municipal, planeja a sua economia, ou seja, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é mais de PIB, é economia limpa. É como vou fazer para ter economia limpa? Então, isto está faltando gigantescamente no Brasil. Né? Acho que o entendimento, o Estado brasileiro foi feita, a atual estrutura dele foi montada para resolver os problemas de desenvolvimento em 1950, concentrar capital no Estado para financiar grandes projetos. Isso aí é um poço de capital concentrado que não faz nada. Por quê? Porque não é mais financiando grande projeto que a economia vai para frente. A economia solar, eólica, carro, bateria, tudo que tem de novo é feito em pequena escala e no setor privado. Então, o Estado brasileiro não participa desse mundo. O atraso central na questão é entender esse problema, entender esse valor. Esse valor que na sociedade já circula, as pessoas percebem intuitivamente que tem que ter uma atitude para a economia limpa, no Estado é como se não existisse. Quer dizer, como se fosse uma coisa lá de fora. Bom, o que vai acontecer? Existe lá fora, é cada vez maior, o tamanho é gigantesco e nós vamos ser enquadrados. O Brasil está à beira de ser enquadrado para aproveitar a sua melhor oportunidade, porque o Estado brasileiro não percebe que o mundo está dando uma chance para o Brasil. É isso que está acontecendo. Então, por isso o livro, e por isso o paraíso, porque não é uma questão de mais do mesmo. Tem que mudar, tem que ter outro valor envolvido nisso. Quer dizer, todo o cálculo econômico, toda a indução para a economia e todo o funcionamento do mercado privado tem que ser norteado pelo valor da economia limpa. Né? E isso não está acontecendo no Brasil, então o livro tem até uma certa, assim, um certo tom de emergência com relação a isso. Não é só uma coisa, né? Uma coisa que a gente vê, ontem, por exemplo, eu estava participando de assistiu a live da Conserva, que é nova iniciativa do IPAN, etc., uma coisa muito, muito interessante. Então, a sociedade civil, eu acho que já está bem na frente em termos das iniciativas. Tem startups de crédito de carbono, como você falou, tem uma geração nova do agro que está tentando fazer coisas de uma forma diferente, mas eu acho que um pouco a cola que falta entre todas essas entes, também, obviamente, pela fraqueza também no governo federal, é uma narrativa de país, né? De nação. E é justamente isso que a gente está tentando trazer com o livro, de isso pode ser uma identidade brasileira, isso pode ser o que leva a gente para um patamar no mundo, de finalmente de fazer parte dos países mais poderosos, mais importantes no mundo. Em relação ao agro, especificamente, essa palavra não existe no livro. Pela razão muito simples. O território natural no futuro vai ser sede de indústria, serviços e agricultura, tudo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Né? A ideia de um campo isolado que fica lá longe e que produz um monte de coisa que aqui na cidade acabou. Vai ter uma integração completa de indústria, serviços e
agricultura no mundo natural. E não é só agricultura, quer dizer, você vai explorar a natureza de uma maneira que floresta hoje é fonte de renda. Um dos capítulos do livro chama-se Queimar a Floresta é Queimar Dinheiro. No ano passado foi emitido 280 bilhões de dólares para a preservação de floresta no mundo. É mais do que as exportações do Brasil. Quer dizer, o Brasil é candidato, que tem a maior zona de floresta do mundo, é o candidato a ser, se recebesse proporcionalmente esse dinheiro, entravam aqui 40, 50 bilhões de dólares para preservar. Quer dizer, agora a gente está chutando dinheiro. A coisa absurda da situação atual do Brasil é que, por falta de conceito, por falta de, como muito bem lembrou a Júlia, um novo projeto de nação que vai ser uma potência em economia limpa, por falta desse projeto, nós estamos rasgando dinheiro, que poderia, na situação atual da economia, seria a nossa salvação. Esse dinheiro que está disponível para entrar aqui. O Brasil não recebe dinheiro de fora porque não regula dinheiro para a preservação de florestas no Brasil. Ou quando entra, chuta, como foi o fundo da Noruega. Então, nós estamos numa situação anômala. Tem pontos, né, que eu acho que é importante falar, que o livro ele traz essa ideia de que não tem, não é um contraponto o desenvolvimento e a natureza. Isso é um ponto que eles explicaram aí bem, né? E se você pensar, é uma volta a essa tecnologia ancestral que é de produzir com a natureza, contemplando o que tem, né? O que, enfim, os diferentes grupos, que é isso que a Júlia estava falando, sabe? São atores de um processo, né? Tipo, tem o agro, tem a soja, tem são várias coisas, tem as pessoas do garimpo, tem as pessoas que vivem da terra, os indígenas, são vários grupos, tem a gente nas cidades, a gente não está desintegrado. Uma queimada no Amazônia, na Amazônia impacta a seca no Pantanal, isso faz com que o fogo, que durante essa fase do ano sempre acontece de uma maneira irresponsável às vezes, mas que acontece, né? Às vezes não, irresponsável. E aí a gente sente a onda de calor aqui, longe. Então, assim, integração, o entendimento que a natureza ela é integrada, o entendimento que isso que está acontecendo é de interesse nacional nessa construção de um conceito, né, para o futuro, mas que isso tem a ver, sim, com o planeta, no que quer dizer, no que diz respeito ao aquecimento global, né, de tudo isso que está por vir. Então, o que a gente faz, para além de tudo, não é uma novidade, não é uma... isso está sendo dado, o livro mostra dados consolidados do mercado, não sinalizando, investindo pesadamente, mostrando o que é, o que vai ser esse futuro, né? A experiência da passagem para a economia limpa é estruturalmente descentralizada. O livro mostra que, tanto na Alemanha, quanto na China, quanto nos Estados Unidos, essa mudança começa em municípios, na prática, porque a escala é pequena, dá para fazer, e havendo disposição é muito mais fácil, né? E passa daí para estados e governos centrais. Então, os Estados Unidos, por exemplo, você só tem hoje organizações municipais e estaduais funcionando com planejamento estratégico na direção da economia limpa, né? Isto é assim no mundo inteiro. E, além disso, ele é um processo essencialmente descentralizador. Quer dizer, o petróleo precisa de um campo grande, um projeto de longo prazo, com muito capital. A economia limpa funciona com pequena escala, muita tecnologia e muito depressa. Então, você não precisa de um planejamento central para isso. A grande esperança no Brasil é que, como o Brasil, os estados e municípios, mas especialmente os municípios, funcionam bem, o Luiz Felipe sabe disso, é que isso comece de baixo para cima. Quer dizer, um plano de mudança para a economia limpa pode ser municipal, pode ser de bairro, né? E a escala é essa, e ele é amigável nessa escala. Então,
basicamente, sim, a estrutura de descentralização, que é geral, favorece muito a escala municipal e a escala federal. O prefeito pode fazer mais do que o presidente da República na passagem para a economia limpa. A gente traz casos da Alemanha, Estados Unidos, China, vários lugares, e que essas mudanças aconteceram por motivos diferentes também. Então, acho que isso é uma parte legal do livro, para as pessoas entenderem que não é um caminho só que funciona. Mas no caso da Alemanha, por exemplo, a gente traz o exemplo de Feldheim, que é um vilarejo muito pequeno na Alemanha, ex-Alemanha Oriental, que na época, né, final dos anos 90, etc., estava passando por um momento muito difícil, com quase 30% de desemprego no estado. Então, aí você começa a ter uma noção um pouco de qual era a situação lá, realmente de falta de oportunidade e desespero. E chegou uma estudante ambicioso que viu que estavam saindo algumas leis, uns subsídios interessantes do governo alemão, e resolveu entrar em contato com esse vilarejo e construir 4 usinas eólicas no vilarejo. E os moradores, por falta de muitas outras opções, falaram, tá bom, vamos testar isso. Testaram, alguns anos depois começaram a construir mais, adicionaram placa solar, adicionaram uma usina de biogás, até que hoje eles têm uma conta energética 30% mais baixa do que a média do país, e 99% da energia é vendida para a rede, para outras cidades. Não só isso, mas eles fizeram um investimento, os moradores em si, comprando a capacidade de construir uma própria rede, ou seja, são totalmente independentes, uma rede que também tem um aspecto de Internet of Things, que controla quando eles usam solar, quando eles usam eólica, e entraram com uma briga gigantesca com uma das maiores empresas de energia da Europa e ganharam. Então, você vê uns casos muito interessantes de realmente pessoas muito normais, com pouca oportunidade, conseguindo esse tipo de coisa. O risco que o Brasil corre hoje é ser tratado como nação pirata quando devia ser a nau comandante de toda a esquadra da economia limpa. Quer dizer, nós estamos numa situação paradoxal, muito paradoxal, que é a de jogar contra o dinheiro, jogar contra os negócios, jogar contra o futuro, deliberadamente. Isso que está acontecendo no atual quadro. Como não há uma percepção de que a mudança para a economia limpa é a maior oportunidade que o Brasil tem em séculos de ser uma potência, essa percepção não existindo, você não faz nada. Então, a oportunidade está aqui, está ao nosso redor, está à disposição do Brasil, e nós estamos chutando a oportunidade. E reclamando do mundo, o que é pior, dizendo que o mundo persegue o Brasil, que o mundo está querendo coisas ruins, quando é o contrário. Então, o planeta está pedindo ao Brasil para assumir o papel que lhe compete na nova economia mundial. É isso que eles estão pedindo. E a gente está dizendo, não queremos. Nós somos feios, nós somos chatos, nós somos bobos. É uma coisa de criança, de birra infantil. O grande risco que está acontecendo é o seguinte: enquanto o Trump manteve os Estados Unidos fora do Acordo de Paris, ninguém se preocupou com o Brasil. Se o Biden ganhar a eleição, o plano dele já está dado, é só ler o programa do Biden, que é o mesmo da China, é o mesmo da Alemanha. Aí o mundo inteiro, e os Estados Unidos não são uma economia pequena, os Estados Unidos vão ter com o Brasil uma atitude mais dura do que a da China e do que a da União Europeia hoje, que já não é muito fácil, né? Então, aí sim, nós vamos ser enquadrados muito depressa, em uma situação inusitada, porque o Brasil sempre teve líderes que levaram o Brasil na situação de entender o que está acontecendo no mundo e aproveitar as oportunidades. Isso é a história do Brasil. Quer dizer, lá o Joaquim Nabuco foi para os Estados Unidos ser embaixador e falou: aqui é o futuro do mundo, e levou o Brasil a ter boas relações com os Estados Unidos. É dessa natureza o passado brasileiro. O que está acontecendo agora é que os nossos líderes estão nos levando para o buraco. É isso.
a gente perde muito enquanto nação, enquanto a história do desenvolvimento, mas a gente trouxe essa visão para construir esses conceitos no livro, justamente porque também tem que partir de cada um, essa compreensão. Não colocar a natureza no centro de um debate hoje, político, de esquerda, de direita, do que for, não existe esse cenário. A natureza ela precisa ser contemplada em qualquer discurso, em qualquer debate, em qualquer posicionamento, plano de meta do país ou da cidade. Então, é um momento de entendimento que a gente teve sentiu o que é uma questão, né, ambiental, tipo o coronavírus, um vírus que vem da natureza, a maneira que ele impacta na economia. Então, a gente precisa saber que enfim, não conservar ou não preservar, não refletir sobre a natureza, sobre as relações da natureza, impacta diretamente no agora, não é nem no futuro, é no futuro mais que próximo, né? É no agora. Então, quando a gente fala do coronavírus, poucas pessoas falam em crise ambiental. E é isso que é coronavírus, é uma crise ambiental. Quando a gente fala de energia, por exemplo, o livro, 50% do livro fala de energia renovável, né? Para a maioria das pessoas, o conceito de energia, essa palavra de energia, só chega na sua cabeça quando você recebe a conta no final do mês. Então, são conceitos e ideias que a gente escreveu um artigo sobre como eu não gosto da frase desenvolvimento sustentável, por exemplo. Também acho que é uma frase mal usada e que a gente também não deveria usar. Eu acho que é muito importante a gente pensar o que natureza significa para cada um, o que energia realmente significa para cada um. Afinal das contas, é comida no prato, é a luz em casa, é a sua capacidade de fazer qualquer coisa. Então, e a gente fez algumas seleções interessantes no livro de palavras que a gente não queria usar. A mesma coisa com a água, a mesma coisa com desenvolvimento sustentável, porque a nossa linguagem tem que mudar. E com isso, talvez também a narrativa e os conceitos e a nossa capacidade de enfrentar os desafios. Esse é um livro de duas gerações. Uma aqui, que é dos tiozinhos, como o Felipe e eu, que é uma geração que viveu uma estruturação de conceitos do antigo desenvolvimento, e essa nova geração, você vê que a linguagem é outra, o pensamento é outro. Então, eu acho que esse livro é uma junção também desses modos e dessa urgência de entender a coisa, que é diferente quando as pessoas, que são essas, minhas parceiras, minhas queridas parceiras da nova geração, já nascem rodando outros softwares, né? O Brasil precisa rodar o software delas, né? Então, a junção de gerações nesse livro foi para que a gente entenda que tem uma transformação grande. Da minha geração, eu estou tentando, nos juntando nós três, tentando fazer uma coisa que seja inteligível para todas as gerações, mas que é necessária uma transformação. Transformar valor é a coisa mais difícil que existe, né? Mas a gente precisa, o tempo do planeta é curto, as outras economias estão nos empurrando, e agora a gente tem que ir muito depressa na mudança de valor, muito depressa, não é um pouco depressa. Quer dizer, o Brasil corre o ano que vem o risco de ser obrigado a ser mudado nos seus valores, em vez de sair na frente e mudar. E pior da história é que o ser mudado é bom para o Brasil. Tá? Se fosse uma coisa que antigamente o imperialismo era, né, agora estou falando de gerações pretéritas, era o perigo que impedia o desenvolvimento. Agora o imperialismo é a força que liberta para o desenvolvimento, porque nós mesmos estamos nos impedindo. É muito paradoxal, é um tempo muito paradoxal, né? Porque mudança de valor traz paradoxos. Aquela coisa que a gente acreditava que era firme, que era segura, vira uma coisa areia movediça, você não sabe onde você está. Mas, então, a ideia do livro é, gente, é bom mudar, né? Não há alternativa,
É Mas urgente, né? Não tem, e não tem outro caminho, né? Se não perceber tudo isso, né? Eu acho que eu tenho assim, muitos amigos que falaram, nossa, o começo do livro, esses vários conceitos para chegar nesses fundamentos no final. Eu acho que é um tempo urgente de contemplar, de entender o que passou, do que está rolando, do que foi legislado, o que a gente pode mudar, o que vem, pode ser um futuro próximo, sabe? Tipo, não existe mais essa coisa assim, porque, nossa, os gases que emitem, né? Os gases que estão emitidos e ajudam o aquecimento global, tipo, lá longe. Não, é agora, tudo é agora. Você não precisa, você pode ser alarmista, você pode ser construtivista, você pode ser da esquerda, ou da direita, ou um gestor público, ou uma pessoa CPF, um civil fazendo coisas. A natureza está gritando. Tem uma outra dinâmica que eu tenho muito orgulho, que o livro é construtivo. Se você olha se você vai para a livraria ver os primeiros 20 livros que eles sempre colocam na primeira mesa, é geralmente um alarmismo que paralisa, ou são títulos pesados, importantes, mas também pesados, se a gente pensa a Guerra contra o Brasil, etc. Todos os livros que saíram recentemente. Acho que o nosso livro ele é construtivo, ele também dá esperança, e eu acho que ele tem uma energia positiva, e acho que é isso que a gente, pelo menos escrevendo, a gente buscou, porque se você olha para o que está acontecendo ao redor do mundo, literalmente não importa onde você olha e para que tema você olha, tá desesperador. Então, eu acho que como leitor e como escritores aqui, foi uma iniciativa de o que a gente pode criar que seja uma fonte de esperança e um convite para sonhar de novo, porque acho que todo mundo, principalmente agora durante a pandemia, parou de sonhar. A gente nem sabe como imaginar amanhã, porque tipo, data não tem mais, meses não existem, é tudo um bem bolado, né? Então, eu acho que tem isso também no livro. Sem amanhã não tem como pensar, não tem como agir, né? Sem você imaginar esse amanhã. E não é utopia apenas, né?